Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Naomi sempre ficava perto da cerca. Ela olhava para a rua, onde tias e tios bonitos passeavam, e sonhava que um dia andaria pela calçada com um belo vestido e salto alto. E, melhor ainda, se não fosse sozinha, mas com seu marido. E o ideal seria que ele fosse rico e lhe desse tudo. A menina não se lembra de como veio para o orfanato, mas sabe que foi inconscientemente, pois está aqui desde que se lembra. Naomi, perto da cerca de novo? A professora se aproximou dela. Ela estava sem fôlego, era óbvio que estava procurando a garota há muito tempo. Emma, mas por que eu não posso ficar aqui? A garota olhou para ela com olhos de pena. Não há nada para fazer aqui, vamos embora, todo mundo perdeu você lá há muito tempo, a mulher a ameaçou com o dedo. Ela pegou a mão da menina, ela abaixou a cabeça e elas voltaram para o prédio. Por que estão nos proibindo? Perguntou Naomi, porque não entendia. Por quê? Você acha que se morasse com seus pais poderia fazer tudo? Não pense assim. Estamos aqui cuidando de vocês para que nada lhes aconteça, começou Emma. E o que pode acontecer conosco, que estamos atrás da cerca? A menina não entendia. Se você tivesse corrido até a cerca, teria tropeçado, caído em uma pedra, batido a cabeça e, então, quem seria o responsável? Eu? Disse a professora. Bem, você teria me soprado, teria ficado um pouco verde e tudo teria desaparecido. Naomi tinha apenas 6 anos de idade, então ela raciocinou dessa forma. Oh, pequena, Emma tentou não se acostumar com as crianças, não começar a se relacionar com elas como se fossem suas, ou suas amigas, mas às vezes era impossível fazer isso. Todas elas eram indescritivelmente lamentáveis. Quando Naomi foi para a escola, ela percebeu como o mundo era cruel. Todos tentavam morder, provocar, fazer algo ruim. A menina chorava com frequência, mas, na 5ª série, percebeu que, se você não se tornar igual, vai chorar a vida inteira e sujar o rosto de lágrimas. Agora ela também podia reagir, mas não exatamente da maneira que os outros queriam que ela reagisse. Naomi, por que você brigou com uma menina ontem? Perguntou a professora. Por que está implicando comigo? Ela não me insulta, zombou a menina. Você quebrou 2 dentes dela. Disse a mulher. Durante o resto de sua vida, Naomi não pareceu se importar. Mas um dia ela foi castigada. Depois disso, a menina se deu conta de outra coisa. Você tem que fazer tudo em silêncio, em segredo, assim ninguém a castigará, mas você fará o que quiser. Foi isso que ela começou a fazer. Na escola, na frente dos professores, no orfanato, na frente dos tutores, ela era uma boa menina, aprendia as lições, obedecia. Mas se estivessem no recreio, no corredor ou em algum lugar onde os adultos não pudessem vê-las, a menina podia se defender. Naomi, saia de perto de mim. Um menino da classe se aproximou dela. O que você vai fazer comigo? Ela correu para ele sem medo. Olhe, por favor, não me puxe, ela implorou. Ele percebeu que ele mesmo estava com medo, mas não podia recuar porque os outros estavam olhando. Tudo bem, ao vivo, a garota estava se afastando dele. Ele mal podia esperar o fim da escola e o início da vida normal. Nos sonhos de Naomi, tudo era cor-de-rosa. Ela sairia do orfanato, ganharia um apartamento, conheceria um jovem rico, ele a convidaria para sair, lhe daria flores, diria palavras bonitas e depois a pediria em casamento. Eles teriam um belo casamento, e o resto de suas vidas seria igualmente belo. Mas as coisas não saíram como a garota havia planejado. Sim, ela se formou no orfanato, no início queria se matricular, mas depois mudou de ideia. Ela ficará bem sem ele. O Estado deu a Naomi um apartamento de 1 cômodo. Agora ela tinha um lugar para morar e podia fazer o que quisesse. Ela não sabia por quê, talvez porque antes tudo era proibido. Agora a garota queria muitas coisas. Ela conseguiu um emprego como vendedora em uma loja comum para ganhar algum dinheiro. Foi lá que ela conheceu Steve. Ele vinha todos os dias depois do trabalho e comprava pão, cigarros e cereais. Olá, Naomi respondia, olhando para ele.
Em algum momento, Steve anotou e a abordou como cliente. Naomi, me dê aquele chocolate ali, ele mostrou para a garota. Claro, agora, ela disse e tirou o que ele havia pedido. Quando Steve pagou, ela sorriu e colocou a barra de chocolate de volta no balcão. Isso é para você, disse ela. Foi uma exclamação de incompreensão e surpresa ao mesmo tempo. Por que você não come chocolate? O jovem ficou surpreso. Por que eu não como? Eu como, mas achei que você viria me ver com flores, e ela disse a ele. Ah, então você sabia que eu estava vindo. Ela riu. Bem, estou vendo como você olha para mim. Disse Naomi. E como eu olho para você? Perguntou Steve. Como uma garota, e ele ficou envergonhado. Eu olho para as outras meninas como se fossem meninos? Ela riu. Vamos lá, e a garota não era tímida, porque ela podia responder. Ok, você quer sair comigo hoje à noite? Perguntou o jovem. Como o quê? Ela estava com a cabeça baixa e agora olhava para ele de lado. Não sei, como ir ao cinema, embora isso fosse antiquado, Steve não sabia o que mais sugerir. Tudo bem, eu vou ao cinema com você e verei que tipo de fruta você é, disse ela, e continuou com seu trabalho. Steve veio do interior para cá. Quando foi trabalhar na fábrica, foi imediatamente designado para um dormitório, e agora morava lá. O jovem foi para casa, trocou de roupa e esperou até às 7 horas da noite. A loja fechava nesse horário, e ele poderia pegar Naomi lá. Mas ele não conseguiu esperar a hora marcada e foi para a loja mais cedo. Você veio? Naomi sorriu. Por que está sorrindo? Perguntou o menino. O que? Você não conseguiu chegar às 7? Como se ele tivesse lido a mente dela. Não, qual é o problema? Ele não entendeu. Não, nada, é um prazer, disse Naomi. Juntos, eles fecharam a loja e foram ao cinema. O espetáculo tinha apenas 1 hora de duração, então o rapaz sugeriu que a garota se sentasse no parque. Você quer alguma coisa? Perguntou Steve. Como o quê? Ela disse a palavra favorita dele. Um sorvete ou uma bebida? Ele não sabia o que oferecer a ela. Claro que quero, disse ela. Steve foi rapidamente comprar tudo e voltou para o banco. Estava chegando a hora de ir ao cinema, então os jovens foram para lá. No caminho, os dois ficaram em silêncio, pois não conseguiam encontrar um assunto para conversar. Que filme era aquele? Naomi se voltou para o jovem. Não sei, algum tipo de melodrama, respondeu ele. Eu não gosto desses filmes cafonas, ela resmungou. Então, o que, não vamos? Ele fez uma pausa. Não, vamos lá, nós tínhamos que sair, então não importava aonde iríamos ou o que faríamos. Naomi tentou dizer alguma coisa para Steve durante o filme, ela ficava sussurrando em seu ouvido, interferindo na imagem. E quando eles saíram do cinema, ela suspirou. Por que você estava suspirando tanto? Ela não entendia. Eu não estava indo para esse filme, respondeu ele. Ela não entendeu, ficou olhando para ele. E o que não é compreensível, o filme estava no meu modo de ver, como se exigisse, ele disse a ela. Ah, que filme, se acalme. Ela enrugou o nariz e avançou pela calçada. Espere, Steve a alcançou. O que foi? Estou no seu caminho. Naomi estava com muita dor. Hoje ele a acompanhou até sua casa, nem mesmo se despediu, entrou na garagem. Em casa, a garota se repreendeu por seu orgulho, que nunca poderia perdoar alguém que lhe fizesse algo errado. Mas não havia nada que ela pudesse fazer agora. Olá! Steve entrou na loja no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Olha, Steve, me desculpe por ontem, eu realmente não consigo controlar minhas emoções às vezes, disse Naomi. Tudo bem, talvez a culpa seja minha mesmo, eu não preciso desse filme, vou assisti-lo novamente mais tarde, de qualquer forma, por que vou assisti-lo novamente? E ela começou a murmurar alguma coisa. Venha me visitar hoje à noite, disse Naomi. Tudo bem, ele respondeu,
sentindo-se ansioso, mas não entendia por quê. À noite, o rapaz foi visitar a moça. Eles se sentaram, conversaram sobre algo, tomaram chá, tudo estava indo bem. A partir daquele momento, os jovens começaram a se conhecer. Steve foi até a loja para buscá-la, eles foram até a casa dela, cozinharam algo juntos, conversaram. E assim os meses foram passando. Naomi, case-se comigo. 6 meses depois, Steve lhe disse: E eu me casarei. Ela fez olhos grandes e olhou para ele. Então os dois começaram a rir. O que ela havia dito de tão engraçado? O jovem não entendeu por que os dois estavam rindo. Não, nada, você só perguntou como se eu não concordasse, respondeu ela. Eu me sinto muito bem com você, Steve a abraçou. Por alguma razão, nenhum dos dois pensou que não havia palavras de amor em seu par. Eles apenas se sentiam bem um com o outro. Mas, naquele momento, nem ela nem ele se importavam. Eles gostavam de estar juntos, apoiavam um ao outro. Por que não fazemos o casamento na vila? Sugeriu Steve. Eu não quero ir para a vila, quem vai me ver lá? Resmungou a garota. E quem haverá aqui, mas não há necessidade de alugar um restaurante ou uma cantina. Colocaremos as mesas na rua e convidaremos todos os vizinhos. Você sabe como será divertido, ele disse a ela. Em que rua? Ela ficou surpresa. Você se importa? Ele não entendeu as perguntas dela. Estamos em março, que tipo de rua é essa? Todo mundo vai morrer de frio, riu Naomi. Se nos inscrevermos agora, em 1 mês eles nos darão uma data, e aí, veja, temos maio e verão pela frente, riu Steve. Ah, bem, então sim, ele percebeu que estava se referindo a Naomi. Depois disso, os jovens se apresentaram. Eles estavam agendados para o dia 20 de maio. Eu não quero me casar em maio, ela olhou para Steve. Por que não? Ele não entendeu. Você não conhece o presságio de que se você se casar em maio, sofrerá a vida inteira? Ela lhe disse. É tudo superstição, ela acenou com a mão. E eu disse que não quero me casar em maio, a moça bateu o pé. Bem, quando você quer? Ela olhou para a mulher que estava recebendo o pedido deles. Vamos fazer isso em junho, ela sugeriu. Ok, vamos ver, se houver vagas para junho, então eu a colocarei em junho, disse a mulher calmamente. E, com certeza, havia uma data livre, então eles marcaram para junho. Bem, você está feliz agora? Eles saíram do cartório, perguntou Steve. Sim, ela sorriu e o beijou. Agora ela tinha de dizer à mãe de Steve que eles chegariam no final de maio e que estariam preparando tudo para o casamento. E se ela não gostar de mim? Disse a futura noiva. Vamos lá, você sabe qual é a política da minha mãe, quem quer que o filho dela escolha, ela o amará, disse ela. Tem certeza? A moça estava muito duvidosa. Não precisa duvidar, vai dar tudo certo, disse-lhe o rapaz. E no fim de semana eles foram para a vila onde o jovem havia nascido e crescido. Onde vocês estiveram por tanto tempo? Uma mulher estava esperando por eles na porta. Mamãe, o que está fazendo? Steve ficou surpreso, pois nunca tinha visto sua mãe se comportar daquela maneira. Sim, estava brincando. Olá, eu queria que sua namorada não relaxasse imediatamente, riu a mulher. Boa tarde. Naomi olhou para ela e pensou que elas deviam ser amigas. Entrem, já tenho tudo pronto, sua mãe as chamou para dentro de casa. Tudo estava bem, elas contaram à mulher o que havia acontecido com elas. Ela ouviu, balançando a cabeça, concordando com a maior parte das coisas. Vocês vão ficar? A mulher olhou para o filho e a futura nora. Acho que sim, perguntou Steve a Naomi. Não me importo, ela deu de ombros. Então faremos uma pequena reunião hoje à noite, a mulher sorriu e saiu da casa. O que você acha da minha mãe? Perguntou o rapaz à moça. Não sei, bem, eu acho. Ele foi até a janela e observou a mãe de Steve cortando lenha. O que há lá dentro? Perguntou ele. Talvez você possa ajudar, disse a garota para ele. Agora,
Porque ela não disse nada, ele saiu à noite. Como prometido, Naomi convidou os vizinhos, com os quais a família era muito próxima. Uma fogueira foi acesa do lado de fora, depois que Steve empilhou tijolos ali, para que ele pudesse colocar espetos e assar um kebab. Embora estivesse frio, todos estavam conversando e se divertindo, ninguém queria ir para casa. Bem, Steve, você vai me convidar para o casamento? Um vizinho se aproximou dele. Claro que convido, porque vamos celebrá-lo aqui, disse o cara alegremente. Ótimo, você não vai se arrepender, prometeu ele. Steve podia ver que Naomi gostava de estar aqui. Ela nunca tivera parentes e agora estava cercada por pessoas que a tratavam bem. Eles tinham que voltar para a cidade pela manhã, mas prometeram a todos que voltariam sem falta. No próximo fim de semana, voltaremos aqui, disse Naomi. Você gostou? Perguntou Steve. Se eu não gostasse, você acha que eu iria querer voltar? Ela sorriu. Ok, eu entendo. Ela colocou a mão no ombro dele. Agora eles trabalhavam durante a semana, no fim de semana iam para a vila, onde conversavam sobre a próxima celebração, o planejamento. Tudo estava indo bem. O tempo passou voando. No início do verão, Naomi pediu a Steve que levasse sua mãe à cidade para ajudá-la a escolher um vestido de noiva. Ele apenas sorriu, mas atendeu ao pedido da garota. Olá, uma mulher entrou no apartamento onde eles moravam. Olá, Naomi saiu para encontrá-los. Depois disso, elas foram às compras. Decidiram não gastar muito e compraram um vestido simples. Tudo estava pronto, faltava uma semana para o casamento. A mãe foi para casa e os jovens ficaram esperando o fim da semana. Como Steve havia prometido, as mesas foram colocadas no pátio, muitas pessoas vieram, foi divertido, os jovens estavam felizes. Agora Naomi tinha uma família de verdade, e isso só poderia deixá-la feliz. O casal passou alguns dias na aldeia e depois voltou para casa. A vida voltou ao normal, ao trabalho e a tudo mais. Nem uma semana após o casamento, Naomi se sentiu mal. Vamos comprar o teste, disse Steve à sua esposa. Espere um pouco, caso seja apenas isso, um desconforto, disse ele em resposta. Não posso, quero saber agora mesmo, sim ou não, disse o jovem com impaciência. Ok, se isso não acabar em alguns dias, eu mesma comprarei, prometeu a garota. Ambas queriam e sonhavam com um filho, se soubessem o que aconteceria quando o desejo delas se tornasse realidade. Naomi comprou um teste de gravidez como prometido, ela havia feito tudo isso desde a manhã, e 2 escarlates apareceram na estreita faixa branca. Naomi sorriu e foi até Steve para deixá-lo feliz. Estou muito feliz que nossa família tenha uma continuação, disse ele e abraçou sua esposa. Eu ia para o trabalho todos os dias, e Naomi trabalhava todos os dias, até que chegou a hora da licença maternidade. O dinheiro era curto. Antes, quando eram só os dois, dava para economizar. Agora Naomi precisava de vitaminas e muito mais. E o que aconteceria quando o bebê chegasse? Foi isso que a moça disse ao marido. Mas ele ainda não chegou lá, nós pensaremos em algo, ele mesmo entendeu tudo, por que meter o nariz? Ok, pense, o humor de Naomi não era mais o que costumava ser. Certa manhã, quando acabaram de acordar, Naomi quis sair da cama, mas sentiu uma pontada na parte inferior do abdômen que a fez estremecer. Percebi quando Steve viu a maneira como sua esposa estava olhando para ele. Ele chamou uma ambulância, que chegou rapidamente e levou a garota para o hospital. Depois disso, Naomi ficou sofrendo no hospital por mais algumas horas, foi tão doloroso que ela nunca esquecerá a sensação. E, finalmente, sua filhinha, Kira, nasceu. Steve chegou, olhou pela janela para o bebê e não conseguia acreditar que era sua filhinha de sangue. Ele começou a chorar e agradeceu a Naomi. E, alguns dias depois, eles receberam alta. Sente-se com ela, estou cansada, disse minha esposa, e foi se deitar no sofá. E eu acabei de chegar do trabalho, ele a olhou de forma incompreensível. E daí? O bebê é seu também, Naomi fechou os olhos. Ok, Steve não sabia o que sua esposa estava fazendo em casa. O jantar não estava pronto, o bebê não tinha sido trocado.
Ele ficava quieto, fazia tudo ponto na maior parte do tempo. Steve estava com Kira. Ele se levantava com ela à noite, embalava-a, acariciava-a, mas Naomi não estava sempre disposta. E quando a criança passou a ser alimentada artificialmente, sua mãe parou de se levantar à noite. Devemos comprar leite em pó, disse Naomi ao marido pela manhã, enquanto se preparava para o trabalho. Eu sei, disse ele. Steve estava lutando para se levantar. Quando seu chefe viu isso, ele o chamou. Ok, Steve, você precisa tirar férias, pelo menos uma curta, disse ele. Não, está tudo bem, ele balançou a cabeça. Vejo que você está exausto como um trapo, precisa descansar, insistiu o homem. E quem ganhará o dinheiro? O jovem olhou o chefe nos olhos. Você não pode ganhar todo o dinheiro, e se algo acontecer com você? Eu não desviaria o olhar. Bem, Steve percebeu que precisava expirar. Ele foi para casa e, a caminho da loja, comprou tudo o que sua esposa havia pedido. Em casa, ele admitiu que havia tirado uma folga porque precisava descansar. De onde vamos conseguir o dinheiro, ou você acha que ele vai cair do céu? Começou a gritar Naomi. Não grite, resmungou o marido. Aqui está seu filho, alimente-o, coloque-o na cama, leia uma história para ele, e disse ela a Kira como se nunca tivesse feito isso antes. Para onde está indo? Ele a viu começar a se vestir. Vou dar uma volta, sem me virar, disse ele. Bem, Steve não discutiu, porque ele não queria discutir, que era tudo o que Naomi estava fazendo ultimamente. Ela percebeu que a maternidade não era para ela e que não teria mais filhos. Ela mal podia esperar que Kira fosse para o jardim de infância para poder trabalhar. Agora, enquanto Steve estava de férias, ela saía todos os dias. Seu marido não lhe dizia nada. Ele brincava com a filha, alimentava-a e iam para a cama juntos, não entendia o motivo de tanta agitação. Quando chegava a hora da creche, Steve se arrumava de manhã, colocava Kira no chão primeiro e depois ia para o trabalho. Naomi, ele esperava, iria para o trabalho. Agora ela poderia ficar lá enquanto o marido e o filho já estavam em casa. Por que você está sempre fora? Perguntou o marido à esposa. Dê-me alguma liberdade, ela pediu. Eu já lhe dei tudo, disse ele. Sim, obrigado, disse a esposa com uma espécie de sarcasmo e foi para a cozinha. Steve estava trabalhando, agora em empregos de meio período, para ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas tudo estava indo para algum lugar. A filha deles estava indo para a primeira série, nada havia mudado na família. Naomi ainda estava trabalhando até tarde. Ela podia se sentar com as meninas, comemorando algo que Steve não sabia, com o qual não se importava mais. Kira, como está indo a escola? Perguntou o pai à menina. Estava indo bem, porque Steve já havia estudado com ela antes. Ele podia dizer que a garota estava até um pouco desinteressada porque ela sabia muito. Steve sabia que sua filha era tímida entre seus colegas. Ela tinha roupas, mas não muitas. Tudo estava limpo, mas um pouco gasto. Kira poderia andar com a mesma coisa por meses. Era o início da 4ª série, seu último ano no ensino fundamental. Naomi estava ficando um pouco louca. Talvez ela não voltasse para casa e, se o marido dissesse alguma coisa, ela deixaria para lá. Um amigo pediu a Steve para trabalhar em um turno no norte. Ele concordou, mas precisava de tempo para pensar e conversar com sua esposa. Ele chegou em casa e lá estava Naomi, não sozinha, mas com outro homem. Ambos em um estado tal que ele só queria cuspir e ir embora. Estamos nos divorciando, ele chegou em casa naquela noite. O que está fazendo? Naomi não percebeu o que havia acontecido. Você se lembra o que estava fazendo aqui hoje à tarde? Perguntou ela. Você veio aqui? Ela percebeu que seu marido sabia de tudo. Sim, ele viu Kira sentada à mesa e desenhando alguma coisa. O homem percebeu que a estava deixando sozinha com uma mãe assim, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele não levaria a criança com ele para a guarda. Mas não havia escolha.
Ou ele ganhava dinheiro e no dia seguinte, Steve reuniu todos os documentos, foi escrever uma petição de divórcio e não se esqueceu de especificar que isso poderia ser feito sem a presença dela. Quando chegou em casa, contou tudo para a esposa, mas ela não se importou. Naomi não pareceu se importar nem um pouco. Kira, aqui está meu número de telefone, se acontecer alguma coisa, não se esqueça de ligar. Ele colocou um pedaço de papel com números na mesa em frente à garota. Pai, você pode me buscar? A garota olhou para ele, ela o amava muito e não queria que ele fosse embora. Vai ficar tudo bem, ele a beijou no alto da cabeça. Eu amo você, ela o abraçou. Alguns dias depois, Steve foi embora, ele sabia que não estava fazendo a coisa certa, mas não tinha escolha. Quando ele trabalhou em seu primeiro turno, ofereceram-lhe um emprego permanente e sugeriram que ficasse aqui. Steve pensou sobre isso por um longo tempo, mas acabou decidindo ficar. Mamãe, estou com fome. Kira se aproximou de Naomi. Ela estava sentada na cozinha, com uma garrafa à sua frente, nada impedia agora que seu marido havia partido. Quando o verão passou e Kira teve de ir à governanta, não encontrou nada limpo. A garota escolheu uma blusa menos limpa e uma saia escura e trançada. Enquanto estava na fila, ela viu que muitos alunos de sua classe estavam se afastando dela. Kira, o que está acontecendo? Um amigo de longa data se aproximou dela. Nada, ela não podia dizer a ninguém o que estava errado. Por que você está assim? Ela continuou com ela. Foi isso, a garota não queria falar com ninguém. Elas foram para a aula, a professora dela era uma jovem que tinha acabado de se formar no ensino médio. Elas se conheceram melhor e ela as deixou ir para casa. Kira queria estudar e era boa nisso, mas nem todo mundo a apoiava. A garota estava voltando para casa, sua mãe estava voltando do trabalho, e agora outras pessoas estavam vindo com ela, a maioria homens. Kira abria a geladeira, mas não havia nada. Ela comia pão e, às vezes, não comia mais nada. A garota tentava lavar roupas, mas não era muito boa nisso. Costumava haver uma máquina de lavar em casa, mas ela não existia mais. Naquele dia, ela foi para a escola, mas ninguém estava falando com Kira, e ela não queria falar com ninguém. Elas chegaram à sala de aula, que tinha acabado de ser ministrada pelo professor da turma. Quem aprendeu o poema? Ela deu uma olhada na revista. Houve silêncio na classe, todos estavam com medo de que ela fosse questionada. A professora olhou para cima e viu que Kira havia levantado a mão. Muito bem, vá para o quadro, resmungou a garota. Kira saiu e o professor a olhou da cabeça aos pés, surpreso. Por que você fede como um vagabundo? Você mora em um lixão? Ele perguntou na frente de toda a classe, em vez de sair depois da aula e conversar. Kira ficou parada, olhou para os colegas, eles estavam rindo, ela ficou tão envergonhada e ofendida que não aguentou, chorou, foi até a carteira, pegou a mochila e saiu correndo da sala de aula. Kira não sabia para onde correr, então se dirigiu para casa. Ela abriu as portas e um cheiro azedo imediatamente atingiu seu nariz. Ela o ignorou. Correu para o banheiro, abriu a torneira, entrou e começou a descascar o corpo. Era muito desagradável que seu professor tivesse dito isso a ela na frente de todos. O que você está fazendo trancada aí dentro? Naomi bateu nela. Mamãe, vá embora, a menina não queria que a mulher soubesse de nada. Quando tudo ficou quieto, Kira saiu do banheiro e viu o celular da mãe sobre a mesa da sala. A garota o pegou, discou o número do pai. Mas, como sempre, não havia crédito. Por quê? Ela olhou fixamente para o telefone. Naquele momento, Kira pensou em procurar outro aparelho no bolso de um dos convidados. Ela colocou a mão em uma das jaquetas e lá estava um telefone. Quando ela digitou os números, o telefone tocou. Papai, alô, ela ouviu uma voz familiar. Kira. O homem ficou surpreso. Sim, leve-me embora, gritou a garota. Diga-me, o que aconteceu? Perguntou ele. Papai, venha, ela implorou, percebendo que poderia ser ouvida e repreendida. Está bem, eu irei em alguns dias, prometeu Steve. A partir de então, Kira esperou pela chegada de seu pai. Ela saía de casa todas as manhãs com sua mãe, mas não ia à escola.
A garota também não queria ir para casa, apenas perambulava pelas ruas ou se sentava embaixo da escada, e podia ficar lá até a noite. Steve tirou umas férias, pois não podia deixar sua filha sozinha. Ele comprou passagens para um futuro próximo e foi buscar sua filha. 2 dias na estrada e lá estava ela. Steve dirigiu até um endereço que conhecia. Que nojo! Ele entrou no apartamento. Quem está aí? Ele ouviu a voz de sua esposa, que estava em seu estado normal. O que é isso? Ela lhe mandava dinheiro todo mês, em que você o gastou? Pai, a filha dele saiu correndo do banheiro, ultimamente ela passava muito tempo lá, como se estivesse em um abrigo. Oi, querida, ele olhou para a garota, ela estava muito magra. Você comeu alguma coisa? Perguntou ela. Papai, me pegue no colo, ela o abraçou com força. Steve tinha dinheiro para isso agora. Ele estava trabalhando, havia alugado um apartamento e tinha um lugar para levar o bebê. O homem não conseguia entender como isso podia acontecer, embora Naomi tivesse saído com outros homens, mas ela não era assim. Naomi, estou lhe pedindo para expulsar todo mundo, precisamos conversar. Ele entrou na cozinha. Vá se fuder. Foi tudo o que sua esposa lhe disse. Então, Kira, se arrume, estamos indo embora. Ele olhou para a filha. A garota não tinha nem mesmo o que arrumar. Eles encontraram sua certidão de nascimento e saíram do apartamento. A mãe nem sequer disse nada, e não se sabe se ela percebeu ou não. Eles dirigiram até a vila onde a mãe de Steve morava. Ele queria deixar a criança lá e, enquanto isso, cuidaria ele mesmo de todas as tarefas. Querida, a mulher se alegrou. Mamãe, por que você não veio ver a Naomi? Perguntou o filho. Não pude, estava no hospital ou na fazenda, respondeu ela, culpada. Entendo, vou deixar que ir aqui, disse o homem seriamente. Pela manhã, ele estava de volta à cidade. A primeira coisa que ele fez foi ir ao escritório de tutela para descobrir o que deveria ser feito para privar a mãe dos direitos parentais. Eles ficaram chocados com a história que Steve havia contado. Começaram a tratar da papelada e descobriram que a criança não frequentava a escola há muito tempo. A professora foi convocada e teve uma conversa séria com ela. Foi elaborado um relatório. O conselho tutelar foi à casa de Naomi, ficaram chocados com as condições em que a menina estava vivendo e ninguém disse nada. Steve teve que ligar para seu local de trabalho e estendeu suas férias por algum tempo. Quando a mãe não apareceu, o tribunal automaticamente a destituiu de seus direitos parentais. Agora, pai e filha podiam ir morar com ele. Por que você não ligou antes? Perguntou o pai. Não sei, não havia motivo, e o telefone também. A menina baixou os olhos. Meu Deus, por que eu não sabia de nada? O pai segurou a cabeça, ele entendia como era ruim para sua filha. Eles chegaram ao local onde o homem morava. Primeiro tiveram que resolver tudo com seus estudos. Era inverno agora, e a garota não foi aceita em nenhum lugar no meio do ano, especialmente porque ela não havia estudado em nenhum lugar antes, e sentia muita falta disso. Por isso, Steve decidiu ir com calma. Kira, tudo bem se você voltar para a 5ª série no dia 1º de setembro? Ele perguntou. Não, eu não vou voltar para a escola. Ela se levantou do sofá. Ok. Papai colocou as mãos na frente dela para que ela não se assustasse. E como? Kira não entendeu. Eu descobri, você pode estudar online se quiser, ele falou da forma mais gentil e simples possível. Você vai me ajudar? A garota olhou para o pai com tanta intensidade que ele só conseguiu assentir. É claro, querida, ele tinha visto aquele garotinho machucado e agora queria fazer tudo por ele. Steve não estava parado, ele estava trabalhando, fazendo tudo o que podia para ganhar dinheiro para todos os equipamentos de que Kira precisava. Por um lado, ele estava animado, mas, por outro, tinha medo do que poderia acontecer. Steve comprou um computador e instalou todos os softwares. Embora ele mesmo não entendesse do assunto, contratou especialistas que fizeram tudo. Você acha que eu consigo fazer isso? Perguntou-lhe a garota. É claro que ele tinha certeza, sem nunca mostrar à filha que ele mesmo duvidava muito disso. No início, Kira levou muito tempo para dominar os programas.
Ela teve que aprender quase tudo sozinha. Seu pai trabalhava o dia todo e voltava à noite. É claro que, se Kira não entendia alguma coisa, ela adiava, esperava por Steve e então eles resolviam juntos. Isso era novo não apenas para o homem e sua filha, mas também para muitos outros. Especialmente para a custódia e outros serviços que vinham observando a família há muito tempo. Você está pronta? Perguntou o pai à mãe da filha quando a professora de inglês veio fazer o teste de Kira. Não sei, e isso era verdade porque, além do pai, ela não falava com ninguém há muito tempo. Tudo bem, vai dar tudo certo, eu acredito em você. O homem sempre e em tudo apoiava sua garota, mesmo que ela fosse reprovada, ele ainda estaria do lado dela. Bateram na porta e Steve foi abrir. Olá, uma mulher bonita estava na soleira da porta. Entre, depois de cumprimentá-la, o homem a convidou para entrar. Ana entrou, olhando ao redor. Para ser sincera, ela também ficou surpresa ao ver uma garota saudável e bem comportada em casa. Kira está ali, ela apontou na direção. Obrigada, ela sorriu. Em seguida, ela e a garota fecharam as portas do quarto para que nada as incomodasse. O exame começou. Steve estava esperando por elas na cozinha, preocupado. Você foi bem. Ele ouviu a voz de uma mulher no fim do corredor e foi até lá. O que você acha? Ela começou a fazer perguntas. Está tudo muito bom, Kira é muito boa, elogiou a garota Ana. Antes disso, Steve só havia se comunicado com ela por correspondência e telefone. Deixe-me pelo menos lhe dar um chá, ele a levou para a cozinha. Obrigada, ela sorriu. Bem, diga-me, qual é o problema com seu conhecimento de inglês? Ela despejou água fervente nas xícaras. Posso estar errada, é claro, mas se Kira tivesse ido à escola, ela teria se saído muito bem. Ana olhou para Steve. Não posso evitar, e não vou deixar que você traumatize a garota novamente, disse o homem, sério. Traumatizando? A professora não entendeu. Sim, Steve deu uma olhada na cozinha, viu que a filha não estava lá e depois contou brevemente ao hóspede o que havia acontecido. Então você deveria ter procurado um conselheiro, ele fez cara de surpreso. Veja bem, eu não estava por perto na época, e a mãe não podia ou não queria, ele suspirou. Ok, já entendi, posso ir vê-lo um dia desses e estudar com a garota? Ela se levantou, sem tomar um gole de chá. Se Kira concordar e não for muito incômodo para você, não vou impedi-la de forma alguma. Steve foi até a sala para buscar a filha. Ele lhe perguntou o que Ana havia acabado de sugerir. Que ela deveria vir, ele não podia dizer que gostava da mulher, mas o fato de não se sentir ameaçado por ela era um fato. Sim, ela não se importou, o homem ficou surpreso. Daquele momento em diante, Ana se tornou uma visitante frequente da casa. Ela conversava com a garota e, à tarde, ela e Steve tomavam chá e discutiam as mudanças que haviam ocorrido em seus estudos. Ela é muito inteligente, disse Ana. Sei que, ao pensar nisso, ele se sentiu envergonhado e magoado. Steve se sentia culpado por isso ter acontecido com a garota. Mas não havia como voltar atrás agora, então ele tinha de apoiá-la e ajudá-la. Bem, posso ver que você é um pai muito bom e que fará tudo o que puder para o futuro de sua filha, sorriu Ana. Você virá amanhã? Perguntou Steve. Eu tenho que ir. Eu não iria. Suas bochechas ficaram um pouco avermelhadas. Seria um prazer, Steve já havia percebido há muito tempo que gostava dela e não se importaria em começar um namoro. Só não se esqueça de conversar com Kira antes de fazer isso. Se ela for contra, então definitivamente não vai acontecer, ele vai esperar, os sentimentos de sua filha são mais importantes. Bem, se eu tiver tempo livre, com certeza irei, ele olhou para o relógio, levantou-se e se dirigiu para a saída. Vou falar com minha filha, e ele falou baixinho para que Kira não ouvisse por enquanto. É claro que Ana entendeu tudo. Ela saiu, Steve fechou a porta e se voltou para Kira. Você gostou? Sem se voltar para o pai dela, ele perguntou à filha. O que faz você pensar isso? No início, ele queria fingir que não estava entendendo nada. Pai, a menina se virou para ele. Ok, bem, me desculpe, eu não sou feita de ferro,
ela estendeu as mãos e se sentou ao lado de Kira. Se você se importa, eu me importo, mas não me importo, ela se aproximou dele. Obrigada, seu pai acenou com a cabeça. Mas não deixe que ela mexa comigo, ela nunca será uma mãe para mim. Kira não estava olhando para o pai agora. É claro, Steve balançou a cabeça. Naquele momento ele se lembrou de Naomi. Você poderia fazer isso com sua filha? Já havia se passado tanto tempo e ela ainda não havia ligado nenhuma vez. No dia seguinte, tudo correu normalmente. De manhã, Steve foi trabalhar e Kira ficou em casa. Ela acordou e imediatamente se sentou ao computador, lendo, fazendo e escrevendo. Papai chegou em casa à tarde, carregando grandes sacolas. O que ele comprou lá? Sua filha saiu para encontrá-lo. Se a Ana vier hoje, faremos uma festa. Ele colocou um bolo na mesa, vários tipos de chá, além de outros produtos. E se ela não vier? Kira olhou nos olhos. Então a festa será apenas você e eu. Steve olhou para a filha novamente. Ele queria que ela esquecesse aquela época de sua vida em que algo aconteceu com ela e a transformou em uma reclusa e sociopata. E para que isso acontecesse, ele precisava mostrar a ela que não era tão ruim assim. Depois das 7 da noite, o homem não estava contando com nada. Ele colocou a chaleira no fogo, havia uma batata e um frango no forno. Na mesa, Steve colocou um bolo, chamado Kira. Nossa, como você sabe fazer tudo isso? A filha ficou surpresa quando chegou. A vida me ensinou, disse ela com tristeza. Eles acabaram de se sentar à mesa, quando a porta bateu, pai e filha se olharam, ele sorriu. Eu vou atender. Steve se levantou da mesa. Kira não queria que ninguém se intrometesse em seu pequeno mundo, ela sabia que seu pai não estava se saindo bem sozinho, então concordou em acolher essa mulher. Kira, é Ana, a garota ouviu do corredor. Ótimo, ela respondeu. A professora se aproximou, sentou-se em sua mesa, suas bochechas estavam vermelhas, dava para perceber que ela estava desconfortável. Uau, assim como Kira, ela ficou surpresa com a convidada. Já chega, uma coisa ou outra, é só batatas e frango. Steve começou a arrumar a comida nos pratos. A conversa não foi muito boa no começo. Kira estava quieta, Ana era tímida e Steve não sabia sobre o que falar. Kira, diga-me, você se sente confortável estudando assim? Começou Ana. Talvez, pensou ela, esse assunto seja interessante para todos. Sim, a garota olhou assustada para a mulher, como se ela fosse forçá-la a fazer algo. Se nos virmos com mais frequência, você me deixará ajudá-la? Disse Ana calmamente. Não sei, Kira deu de ombros, e era verdade. Ok, falaremos sobre isso mais tarde. Ana não queria que a comunicação deles começasse com consternação e mal-entendidos. Ok, chega disso, vamos comer bolo. Steve distraiu todos da conversa séria. Depois que o bolo foi comido e o chá bebido, Kira se levantou e foi para seu quarto. Obrigado por ter vindo. Steve se voltou para Ana. Levei muito tempo para me decidir, mas depois decidi tentar. Ela corou novamente. Se for verdade, proponho que isso se torne uma tradição, riu Steve. O quê? A convidada não entendeu. Você está vindo nos visitar, explicou ele. Bem, vamos ver como vai ser. Ana não se importou. Então eles ficaram sentados por um longo tempo, conversando sobre várias coisas. E, à noite, antes de sair, ela se voltou para Kira. Posso? Ele olhou para ela. Sim, não havia mais nada a fazer a não ser dizer sim a Kira. Ana entrou, querendo conversar com a garota, mas percebeu que se começasse a conversa como um sermão ou algo assim, ela simplesmente não ouviria. Você realmente não se importa que seu pai e eu nos vejamos de vez em quando? A professora tentou fazer parecer que era Kira quem estava decidindo tudo. Ela achava que isso poderia dar um pouco de confiança à garota. E se eu disser não? Kira olhou para ela. Então, pedirei que me deixe ir à sua casa como antes, uma vez por semana, e estudar. Ana sorriu. Está bem, vejo que seu pai gosta de você, pode socializar, mas não me venha com perguntas e conselhos vazios, pediu Kira. Vejo você amanhã então. Ana sorriu, ela podia ver que a garota em sua idade raciocinava e pensava não como uma criança.
Ele acompanhou. Steve viu que Ana estava calçando seus sapatos. Tudo bem, ele acenou levemente com a cabeça. Depois de alguns meses, Ana se aproximou de Kira e pediu sua permissão para ir morar com eles. Simples, Steve havia sugerido isso a ela, e ela não pôde deixar de consultar a garota. Não me importo. Nos meses em que Steve esteve em contato com Ana, a garota viu que a mulher a trata bem. Se ele se aproxima dela, é para negócios. Ele não a destitui de seus direitos, não impõe condições a ela e, o mais importante, não a força a fazer nada que ela não goste. Obrigada, Ana queria abraçar Kira, mas ela se afastou. Não, ela percebeu que era um gesto de desrespeito, mas ainda assim não queria se aproximar de ninguém. Ela nem sequer havia abraçado seu pai, embora o amasse e respeitasse. Me desculpe, Ana se afastou dela. Daquele momento em diante, havia uma mulher na casa. Agora, todos os dias eles tomavam deliciosos cafés da manhã, almoços e jantares. Isso não era tão importante quanto as aulas de Ana e Kira. Papai, ajude, Kira lhe pediu um dia. É claro que ele recorreu à tecnologia. Olha, eu quero instalar esse programa, mas não consigo entender, a menina o deixou sentar. Então, e Steve, embora não fosse um gênio da informática, entendia um pouco. Quero começar a desenhar, sua filha lhe disse. Agora que ele estava terminando a 8ª série, veio-lhe à mente a ideia de que poderia tentar ganhar dinheiro. Como começar? O pai não entendia, olhou para a estante, onde havia pilhas de álbuns e apenas desenhos em papel graficamente, e explicou Kira. Entendo, pai. Como se não a tivesse ouvido, ele estava instalando o programa. Então ele tentou algo, como se estivesse funcionando, mas ainda precisava ser verificado. Sim, deixe-me fazer isso. Ela esperou que o pai se levantasse para se sentar. Kira se sentou, pegou a mosca e começou a fazer alguma coisa. Seu pai saiu da sala naquele momento para sair do caminho dela. Ele e Ana iriam sair hoje à noite. Mas enquanto ele estava fora, Steve decidiu ler sobre tecnologia moderna e arte digital. Estou em casa, Ana chegou à tarde, Steve estava pronto. Preciso de sua ajuda, ele a chamou para entrar na sala por um momento. Hoje, quando estava separando tudo o que sua filha havia pedido, ele percebeu que havia muitas coisas em inglês. Entendo, agora vamos dar uma volta, volte e eu ajudarei. Ela beijou seu amante. Eles avisaram Kira que iriam embora por algumas horas, e então partiram. A garota ficou sentada ininterruptamente no computador durante todo o dia de hoje, nem mesmo prestando atenção quando os adultos diziam algo a ela. Por que você decidiu fazer isso? Perguntou Ana a Steve. O que? Estudar. Ele adivinhou. Sim, ela assentiu. Kira me pediu hoje, e disse ele a ela. E é uma ótima ideia, e Ana não terminou. Continue, ele esperava. Agora quase tudo é feito tecnicamente, sim, os clássicos ainda estão lá, mas a pintura digital também está em alta. Se você se dedicar a isso, pode até começar a ganhar dinheiro. Ana compartilhou seus pensamentos. Uau, ele balançou a cabeça. Se Kira precisar de ajuda, eu a ajudarei também, prometeu a mulher. Elas foram dar uma volta, voltaram para casa e Kira ainda estava sentada em frente ao computador. Ana entrou e se sentou ao lado dela. Steve me contou tudo, eu aprovo o que você quer fazer, disse ela à garota. Obrigada, mas não posso fazer nada, ele mostrou a Ana alguns desenhos incompreensíveis. Nada, agora vou ajudar seu pai a entender, e então ele lhe mostrará e contará tudo, prometeu. Obrigado, a cada dia Kira aceitava mais Ana. Você se preparou, tem um exame daqui a alguns dias? Ana perguntou com cuidado, ela tinha medo de fazer essas perguntas. Ah, eu me esqueci, preciso de ajuda. Kira se levantou da cadeira e foi até o armário onde estavam os livros e apostilas. Sim, é claro, Ana ficou muito surpresa, era a primeira vez que Kira pedia ajuda por conta própria, ninguém nunca havia lhe oferecido nada. Então a garota pegou os livros didáticos, alguns cadernos, abriu o programa de estudos, começou a contar e a mostrar o que não conseguia fazer. A mulher olhou para tudo isso e sorriu. Aqui, tudo estava sobre a mesa. Veja, e Ana se virou para a professora e começou a dizer à garota, com exemplos simples, o que e como.
É tão fácil. Kira se perguntou, por que ela não conseguia entender tudo sozinha? Sim, quando você entende, tudo é muito simples e fácil. Ana sorriu em resposta. Em seguida, ela contou à garota o que havia dito a Steve hoje. Ela pôde ver os olhos de Kira se iluminarem. Ela não achava que ficar sentada em casa poderia render alguma coisa. A garota ficou surpresa e feliz ao mesmo tempo. Acredite em mim, se uma pessoa tem um objetivo e quer algo, ela conseguirá, disse Ana. Quando ela saiu do quarto da menina, Steve estava esperando por ela na sala. O que você estava fazendo lá por tanto tempo? Ele perguntou imediatamente. Nada, olhando, desmontando. Ana deu de ombros e se sentou ao lado dele. Você conseguiu? Ele sorriu e mostrou a Ana o que estava lendo naquele momento. Acho que sim, ela começou a ler. O que você acha? Ele esperou pela resposta de Ana. Olhe, para levar isso a sério, um computador não será suficiente. Ela olhou para ele. Ok, diga o que você precisa, eu compro tudo. Ele estava pronto para pegar uma folha de papel e começar a escrever. Não, vou fazer isso em alguns dias e depois lhe conto tudo. Ela riu, aquele Steve era muito rápido. Hoje ninguém mais estava fazendo nada. Kira continuou estudando. Depois que Ana lhe explicou tudo com seus dedos, ela passou no exame com uma nota perfeita. A garota começou a se relacionar com ela mais intimamente. Steve comprou equipamentos modernos, ajustou-os e agora Kira estava desenhando melhor. No início, a garota estava interessada em alguns personagens animados. Ela era muito boa nisso. Kira decidiu mostrar aos outros sua criatividade. Embora estivesse com medo, ela colocou um dos desenhos no mural de sua rede social. Depois, sentou-se e esperou para ver se as pessoas ficariam animadas. Papai saiu de seu quarto e olhou para Steve confuso. O que havia acontecido? Ele estava muito preocupado, inclusive porque Ana o havia avisado sobre o início da idade de transição da menina. Venha, ele o acenou para ela. Antes de exibir seu primeiro desenho, a garota estava muito nervosa. Ela estava especialmente com medo de críticas. Mas quando contou ao pai, ele lhe disse que o homem não a vê e você não o conhece, portanto, não precisa prestar atenção nele. Eles entraram na sala e no monitor do computador estava o mesmo desenho que Kira havia feito. Bem, eu já tinha visto isso antes. Steve ficou surpreso. Você já viu esse antes? Ele abriu os comentários, havia tantos que você teve que se sentar e ler com calma. Uau, Steve ficou realmente surpreso. Leia o último se você não quiser, perguntou Kira. Onde está? Papai começou a girar a roda do mouse. Posso comprar seu desenho? Dizia. E quanto a você? Seu pai se virou para ela. Aqui, eu o chamei, não sei, fiquei confuso. Então venda, pelo menos 1 centavo, considere se já ganha, disse o homem seriamente. Tudo bem, ela assentiu, e depois que o pai se levantou da cadeira, ela se sentou. A garota já havia feito mais de um desenho. Ela havia escrito para o mesmo comentarista que estava disposta a cooperar e mostrar o que mais tinha. Agora eles estavam se comunicando diretamente. E mesmo que o trabalho não valesse tanto dinheiro, ainda assim valia muito. Olá, o que está fazendo? Interrompeu Ana. Trabalhando, disse Kira e sorriu, percebendo que aqueles 2 adultos estavam fazendo tudo o que podiam para deixá-la confortável em casa. Agora a garota estava se socializando na internet, tinha muitos amigos e também clientes. Os exames já haviam passado, as férias estavam chegando. Papai e Ana estavam saindo de férias. Você não pode me levar com você? Perguntou Kira, ela não queria ir a lugar algum. Filha, você não sai muito, disse-lhe o pai. E vamos comprar um cachorro, para que eu possa passear com ele e respirar ar fresco, disse a garota. Essa é uma ótima ideia, Ana olhou para Steve. Ok, então vamos comprar um cachorro agora mesmo, concordou Steve. Kira concordou. Ela olhou na página de classificados para ver quem estava vendendo o cachorro e onde, contou ao pai e eles saíram. Quando chegaram em casa, algumas horas depois, Kira tinha um melhor amigo pela primeira vez em sua vida. Você já pensou em um nome? Ana terminou de fazer as malas. Sim, Rocky, a garota assentiu.
Ótimo, sorriu aquele que agora morava com eles e se tornou mais uma pessoa próxima da garota. No dia seguinte, Steve e Anna partiram por 10 dias. Kira não ficou sozinha e, quando percebeu que teria de sair com o cachorro, ficou assustada. Ela tinha medo de sair sem seus pais. A garota foi até o primeiro andar, deixou Rocky sair e ele latiu alto. Quando ele terminou de fazer suas necessidades, Kira o chamou para voltar para casa. Ela percebeu que havia se oferecido para comprar um cachorro, mas agora isso estava se tornando um grande problema para ela. Como estava confortável em casa, Kira continuou com suas atividades. Os desenhos estavam sendo bem comprados, muitas pessoas estavam deixando bons comentários, o que não poderia ser mais gratificante. Por que não escrevo algo de volta? A garota se perguntou. Ela abriu os comentários e começou a responder aqueles que admiravam seu trabalho. A garota ficou tão empolgada que não notou como começou a escrever de forma simples, já em uma folha de papel separada. Acabou sendo como a história de uma postagem, como tudo começou. Olá, ela viu a mensagem privada. Boa noite, ele respondeu. O avatar tinha algum tipo de animal, então a garota não percebeu quem estava escrevendo para ela. Gostei muito do que você escreveu a pessoa. Obrigada, sorriu Kira, ela estava muito feliz. Talvez você possa tentar escrever outra coisa, foi a mensagem seguinte. Não sei, ela percebeu, ninguém podia vê-la, mas ela deu de ombros mesmo assim. Eles conversaram mais um pouco. No meio da conversa, eles se encontraram. O nome do jovem era Sam, ele estava no ensino médio e estava sempre na internet. E naquela tarde, Kira escreveu seu primeiro artigo. É claro que ela não o publicou em lugar algum, apenas o mostrou a Sam. Você tem talento, não o enterre, Sam a aconselhou. Ah, você também diz isso, ela ficou envergonhada, embora eles estivessem em lados opostos dos monitores. A própria Kira não sabe se Sam inspirou a fazer isso, ou se ela mesma quis fazer, mas a garota começou não apenas a desenhar, mas também a escrever. A maior parte era ficção. Acontece que, primeiro, a garota fazia um desenho e, depois, criava um texto para ele. Ela continuou a se comunicar com o rapaz, o que era agradável para ela. Mas quando ele lhe perguntou onde ela morava e propôs um encontro, ela ficou assustada. Sabe, vamos fazer isso em outra ocasião, ela lhe enviou uma mensagem. Tudo bem, não vou apressar você, respondeu ela. Kira levou Rocky para fora, ainda com medo de sair. Então ela pensou em uma maneira de se certificar de que não havia ninguém no quintal. Kira começou a sair, ora muito cedo, ora muito tarde. Ela continuava escrevendo, gostava, podia-se até dizer que isso a absorvia. Quando seu pai e Anna voltaram, ela chamou seu pai para a sala. O que está sussurrando? Uma mulher entrou. Olhe, Steve olhou com admiração para as folhas em suas mãos. O que é isso? Anna viu que eram desenhos de Kira, mas não entendeu o que diziam. Quando Kira viu a mulher começar a ler, ela se sentiu um pouco desconfortável. Anna começou a ler, deu um passo atrás e se sentou em uma cadeira. Ela não apenas leu as letras, mas leu para entender o essencial. Kira! Anna exclamou em seguida. Ruim, que ela olhou fixamente e esperou por uma nota. Vamos lá, incomum, mas, e a mulher parou de falar. O que foi? Interessou a garota. É lindo, ela não conseguiu encontrar outras palavras. Anna. Depois disso, ela saiu da sala, onde estava, e não voltou por um longo tempo. Steve e Kira estavam sentados, ela estava contando como conheceu Sam. E você sabe como eu saí com Rocky, e ela estava contando a ele o que havia acontecido com ela. Por alguma razão, isso não me ocorreu, ela balançou a cabeça. Está tudo bem, a garota sorriu. Naquele momento, Anna entrou na sala, com os olhos brilhando de felicidade. O que há de errado com você? Steve se levantou e se aproximou dela. Kira, fiz um acordo, eles estão dispostos a comprar seus textos, disse ela com entusiasmo. O que? Quem vai comprar? A garota não entendeu. Tenho conhecidos que precisam de textos como esse, e se eles também tiverem fotos, será um plus, ela acenou com as mãos. Eu nem sei, Kira desviou o olhar do pai.
Quem se importa, assim como os que têm fotos, disse Steve a ela. Bem, Ana esperava. Bem, podemos tentar, concordou Kira. Você tem alguma coisa agora? Perguntou Ana. Sim, Kira abriu a pasta. Ótimo, eles estão prontos para levar tudo. Ana estava feliz, como se estivesse vendendo algo que era seu. Kira enviou toda a sua arte para o endereço que lhe deram. Eles prometeram lhe pagar se ela gostasse. Mas a garota não tinha pressa, para ela era importante o que os estranhos diziam. Ela estava com um pouco de medo, porque se eles dissessem que era ruim, não havia como prever o que aconteceria. Você está preocupada? Seu pai entrou em seu quarto. Com o que vou me preocupar se não posso influenciar nada agora? Quando seu pai saiu do quarto, Kira decidiu enviar uma mensagem de texto para Sam. Oi, ela enviou, e esperou um pouco. Desculpe, eu estava no banheiro, ela respondeu quando voltou. Ei, consegui publicar tudo o que estava escrevendo e desenhando hoje. Ela percebeu que estava se gabando, mas não pôde deixar de compartilhar. Parabéns, ela colocou um emoticon de parabéns no final. Obrigada, ela enviou um emoticon corado de vergonha. É claro que o dinheiro prometido era pouco, mas ainda assim, já é meu. Ela escreveu mais um pouco. Eles conversaram por um longo tempo e depois Kira voltou a se sentar para preparar algo. Seu pai viu que a filha estava muito entusiasmada com o assunto, observou-a e ficou satisfeito. Outro ano letivo havia chegado. Era o último, pois a garota havia decidido firmemente que não queria mais continuar aprendendo. Ana ajudou em tudo. Ela e Steve se apresentaram no cartório. Kira estava feliz por eles. Tudo o que ela pediu foi que ou eles se casassem e ela fosse com eles, ou que eles comemorassem em algum lugar sem ela. Tudo bem, garota, já estamos acostumados com isso, riu Steve. Eu amo vocês. A garota sorria muito ultimamente, ela não conseguia deixar de agradar aos pais. Quando os exames precisavam ser preparados, Ana estava sempre presente, ajudando em tudo, orientando. Se na primeira vez seu trabalho foi comprado por muito pouco dinheiro, agora ela estava recebendo uma quantia decente. Agora ela tinha mais de um cliente, todos gostavam do trabalho da garota. Kira, você está indo tão bem, talvez escreva um livro? Seu pai a abordou um dia. De jeito nenhum, ainda tenho pouca experiência e conhecimento, disse ela a ele. Bem, quando tenho que ler, eu leio, disse ela. Bem, não se compare com os outros, disse-lhe a filha. À noite, ela enviou uma mensagem de texto para Sam, divertida com o fato de já ter se inscrito para ser escritora. A escola já havia terminado, ela havia passado em todos os exames, tinha que ir buscar seu certificado. Ana foi com ela. Por isso, Kira era muito grata. Agora, nada distraía a garota de seu trabalho. Ela passava a maior parte do tempo na frente do computador. Era a mesma coisa de antes, mas agora ela também estava ganhando dinheiro. Kira, olá. Sam escreveu para ela um dia. Oi, ela gostava de falar com ele. Como você está? Ele perguntou e esperou que ela respondesse. Estou bem, por que você pergunta? Ela estava curiosa. Não sei. Quero tanto conhecer você que nem sei como, escreveu Sam. Eu não sei, mas ainda não posso dizer sim, ela o negou novamente. Que pena, há uma carinha triste no final. Desculpe-me, mas é assim, ela não conseguia se abrir com ele porque tinha medo que ele pensasse que ela era louca. Aconteceu alguma coisa com você? É como se eu tivesse ouvido seus pensamentos. Não posso lhe contar ainda, e ela não escreveu mais nada. Quer que eu lhe fale sobre mim? Perguntou o jovem. Sim, ela nunca perguntou a ele, pois achava que se ele quisesse, ele mesmo lhe contaria. Eu nasci em uma família normal, havia um pai e uma mãe e ele começou a escrever. No fim das contas, ele escreveu sua história por quase 2 páginas. Quando o pequeno Sam foi para a escola, ele estava muito animado. Mamãe e papai ao seu lado, e um aluno da primeira série com um enorme buquê de flores. Então ele começou a estudar e era bom nisso. Ei, Malek, as meninas zombavam dele porque ele era muito pequeno. Você é tão pequeno que ele quase chorou. Depois disso, ele ia para casa.
Era muito doloroso, mas ele não podia reclamar com ninguém, porque elas zombavam dele. Durante toda a escola primária, o menino nunca cresceu. Ele ficava no final da fila na aula de ginástica, sempre por último. Quando tinha de fazer alguma coisa, não conseguia porque não era forte o suficiente ou não conseguia alcançá-la. Sam, pegue a maçã. As meninas na fila da quinta série riam dele. Ele estava voltando para casa. Mamãe, diga-me por que sou tão pequeno, ele perguntou à mulher. Bem, o que posso fazer, é apenas algo que acontece, ela lhe dizia para que ele não ouvisse as provocações. E quando ele ficava sozinho depois disso, chorava. E quando estava na sétima série, ele se apaixonou. Ele viu uma garota e gostou dela imediatamente. Sam não conseguia pensar em mais nada além dela. Ele começou a escrever poemas, criou um caderninho onde desenhava corações, endereçados a ela e escreveu: "O que você tem aí?" As meninas perguntavam a ele, querendo provocá-lo. Nada, ele escondia tudo delas. Nada, ele escondia tudo delas. Mas um dia, quando ele estava no refeitório, elas tiraram o mesmo caderno da mochila e começaram a recitar poemas em voz alta para ele. A classe inteira começou a rir, segurando a barriga. "Por que estão fazendo isso?" perguntou a garota, que era o tema de todas as poesias. Quando Sam voltou para a classe, todos lhe disseram que ele era um poeta de Deus. Ele percebeu que alguém estava remexendo em sua mochila. Quando chegou em casa, ele conversou com sua mãe. "Nunca mais vou para aquela escola", disse ele a ela. "O que está fazendo?" A mulher olhou para ele. Nada, ela abaixou a cabeça e foi para o outro cômodo. Os pais não entendiam como isso podia acontecer. Eles nem sequer ouviram o filho, mandaram-no de volta para a escola no dia seguinte. E no fim de semana, a mesma garota veio vê-lo. "Oi, não dê ouvidos a eles, hoje vamos à boate juntos", disse ela ao garoto. Ele foi o dia todo e, à noite, quando estava esperando por ela perto do prédio da Casa da Cultura, pensou que não havia comprado flores. Ele poderia ter pedido dinheiro à sua mãe e ela teria lhe dado. Cristina chegou, era 2 cabeças mais alta que o garoto. Ela se aproximou e sorriu. "Olá", ela disse calmamente. "Você realmente achou que eu iria com você?" Naquele momento, as meninas, amigas de Cristina, começaram a sair dos arbustos. "O que foi?" Ele olhou para ela. "Ah", ela riu. "Como você pôde pensar que eu olharia para você?" Então ela começou a chorar ali mesmo, na frente de todos. A partir de então, ela não via a hora de todo o processo de aprendizado terminar para que pudesse sair dali e nunca mais vê-los. Ela terminou e escreveu para Kira sobre isso. Uau! Kira percebeu que sua amiga tinha sido sincera com ela, mesmo que não fosse uma história tão engraçada e até mesmo embaraçosa em alguns pontos, especialmente para Sam. "Estou em casa desde então, tenho estudado remotamente e agora estou ajudando as pessoas", disse ela. Kira sorriu, percebendo que suas histórias eram muito parecidas, e como ela havia conseguido conhecê-lo pela internet. "Ok, vou lhe contar", respondeu ela, e começou a contar sua história. "Veja, que bom pai você tem", ele a apoiou nesse momento, disse o garoto, quando leu tudo o que Kira escreveu. "Sim, e sou muito grato por isso", ele colocou um emoticon de choro no final. "Não fique triste, anote seu número de telefone e eu ligarei para você", pediu Sam. Kira ficou olhando para o monitor por um longo tempo, pensando se deveria fazer isso ou não. Então, ela pensou que o número sempre poderia ser alterado, por isso anotou os números. Nem mesmo 1 minuto havia se passado quando seu telefone vibrou. "Alô", ele ouviu quando apertou o botão. "Alô de novo", "Alô", ele ouviu a voz suave dela. "Como você está?", ele não sabia sobre o que falar, só queria ter notícias dela. "Cada vez melhor", ele riu, porque eles já haviam perguntado tudo isso um ao outro no início da correspondência. "Entendi, é isso aí, eu tenho seu número, você tem o meu, me liga." Ele desconectou. "Ok, entendi", Kira disse simplesmente. Ela estava feliz em se comunicar com ele, e não fazia segredo disso, mas encontrar-se com ele, ela achava que era muito cedo para isso. "Por que você está tão quieto?" Seu pai a encarou em silêncio. "Nada, estou escrevendo", respondeu ela.
Bem, Ana quer falar com você, disse ele. Deixe-a vir, eu não era contra a garota. A mulher entrou na sala. Hoje ele teve muito tempo para entrar em sintonia, pensando em como Kira reagiria ao que ele queria lhe dizer. Mas ela já estava decidida, e agora pediu a Steve que preparasse o terreno. Kira, primeiro me escute e depois você falará a favor ou contra, disse Ana rapidamente. Estou ouvindo, assentiu a garota. Eu estava pensando que talvez você devesse ir para outro lugar, perguntou Ana. Não sei, eu realmente não estou com vontade. Kira fez uma careta que deixou claro que Ana havia começado essa conversa prematuramente. Pense sobre isso e, se o fizer, eu o ajudarei com tudo, disse a mulher. Na verdade, Kira já havia pensado nisso, mas não conseguia escolher para onde ir. Não havia muitas profissões que ensinavam à distância. Tudo bem, ela prometeu à madrasta e saiu imediatamente do quarto. A garota continuou a trabalhar, escrevendo tudo, inventando coisas, e paralelamente se comunicava com Sam. Olá, no começo ela tinha vergonha de chamá-lo, mas agora ela fazia isso apenas por diversão. Olá, querido, ela disse a ele. O garoto ficava muito feliz com essas ligações, porque era possível conversar com a garota sem esconder nada dela. Embora eles nunca tivessem se encontrado, intuitivamente ele percebeu que eles se davam muito bem um com o outro. Você não acha que foi o destino que nos uniu? Ele sempre dizia a ela. Sim, costumava ser, ela admitiu. Kira, por que não ficamos juntos? Ela estava começando a implorar a ele novamente. Olha, eu não sei, desde aquele incidente eu não saio muito, passo o tempo todo em casa na frente do computador. Aqui eu estudo, trabalho e o resto da minha vida, confessou a garota. O que você está me dizendo? Eu tenho exatamente a mesma coisa, ele riu em resposta. Bem, então como podemos nos encontrar com você, se nós dois não saímos de casa? Isso era incompreensível para ela. Bem, vamos lá, você vem me visitar, ele se ofereceu para sair da situação. Não, você o quê? E ela ficou quieta. Ok, deixe-me ir visitá-la então, ele tinha outra versão dos acontecimentos. Ok, me dê tempo para me acostumar com a ideia e talvez eu o convide, ele finalmente concordou. Ok, não vou apressá-lo, então eles conversaram sobre os desenhos de Kiri, sobre seus textos. Quando ela conversava com o jovem, ele sempre lhe dava conselhos ou ideias. Isso estava se tornando um hábito. Todas as manhãs e todas as noites Kira ligava para ele, eles conversavam por 2 ou 3 horas, mas não abandonavam a correspondência, havia também quase tudo sobre trabalho. Ana, posso falar com você? Kira ligou para a mulher. Claro, por que você pergunta? Vem e converse, ela não entendia por que tinha que pedir permissão. Ouça, há algum tempo conheci um jovem nas redes sociais, Kira começou a lhe contar. Uau! Ana ficou surpresa. Sim, eu também estou surpresa, mas não é sobre isso agora, e Kira sorriu de volta. Bem, vamos lá, conte-me, estou ouvindo. Ana nem imaginava o que a garota poderia lhe contar agora. Durante todo esse tempo, temos nos correspondido e, recentemente, dei a ela meu número de telefone e agora também estamos retornando as ligações uma da outra, confessou a garota. Entendo, então o que vem a seguir? Olhou a madrasta para ela. Não sei, ele sugere que eu vá até ele, e eu sugiro que você venha até mim, mas na sua frente é meio estranho. A garota sentou-se, finalmente, em uma cadeira. Vamos lá, que inconveniente pode haver? Convide-o, deixe-o vir, vamos ver com o papai, vamos lhe aconselhar alguma coisa, disse a mulher. Tudo bem, mas eu ainda não decidi. Kira se aproximou de Ana e a abraçou. Vai dar tudo certo, eu sei, disse-lhe a madrasta. Elas conversaram mais um pouco. Steve chegou do trabalho, mas Kira pediu a Ana que não lhe contasse nada ainda. 2 semanas depois, Ana escreveu para Sam dizendo que havia marcado um encontro com ele e que ele poderia ir visitá-la, e finalmente lhe deu seu endereço. Se eu tivesse esperado por isso, respondeu ele. É isso mesmo, Sam, não me envergonhe, já tomei muitas decisões, respondeu ela. Agora era necessário contar tudo a seu pai, e Kira foi novamente pedir ajuda a Ana. Ela, naturalmente, concordou.
Primeiro, ela mesma contou tudo a Steve e, depois, foram juntas para o quarto de Kira. Eu contei tudo a ela, Ana entrou primeiro. E você? Kira estava interessada na opinião de seu pai. Você continua perguntando, sim, estou muito feliz por você, só estou aqui para fazê-la feliz e agora, se o rapaz vier, não importa o que ele seja, mas se ele a tratar bem, eu aceitarei qualquer um, respondeu o pai dela. Kira estava feliz por ter um pai assim. Ele nunca a abandonou em um momento difícil, sempre a apoiou, mesmo quando, talvez, não fosse necessário fazê-lo, mas ele o fez, para não traumatizar a psique da filha. A garota estava esperando por Sam, e a verdade é que ela estava muito preocupada. Depois de suas histórias sobre como ele havia sido provocado na escola, como era lá, ela pensou que um jovem baixo estava vindo vê-la. Como ele tinha a mesma aparência, ela só podia imaginar isso também. E como ela tinha uma imaginação altamente desenvolvida, imaginou algo incompreensível. Agora Kira mal podia esperar pelo momento em que o jovem viria até ela e conheceria seus pais. E então ela se perguntava: e o que eles encontrariam, e o que fariam em seguida. E assim o dia chegou, Sam chegou. Kira estava sozinha em casa naquele momento, seu pai estava no trabalho, Ana estava em outro lugar. Quando bateram na porta, ela sabia que era ele. Ela foi abrir a porta. Quando a garota bateu na fechadura e abriu a porta, à sua frente estava um belo rapaz. Ele era mais alto do que a média, magro, loiro e de olhos azuis. Kira ficou sem palavras por alguns minutos, porque ele não era nada do que ela imaginava. Olá, ele olhou para ela com um sorriso. Sam? Ela perguntou. Sim, e você estava esperando outra pessoa? Ele deu um passo à frente, mas Kira deu um passo para trás naquele momento. Espere, ele estendeu as mãos na frente dela. Não tenha medo de mim, eu sou bom, de verdade, respondeu o garoto. Eles caminharam até o quarto dela. Kira era muito tímida, então começou a lhe mostrar, a lhe contar como fazia as coisas, o que fazia, o que era preciso. Sabe, eu sei mais ou menos tudo isso, porque também desenvolvo diferentes programas e os instalo em plataformas. Talvez ele também estivesse preocupado, por isso começou a falar sobre seu trabalho. No final da tarde, meu pai e Ana haviam retornado. Kira nos apresentou a todos. Ana foi rapidamente para a cozinha colocar a mesa. Você fica com seu pai, eu vou ajudar, a garota olhou para o jovem. É claro, Sam concordou. No começo, Steve olhou para ele, queria entender como era realmente o amigo de sua filha, mas assim que o rapaz falou, tudo ficou claro. Ele começou a falar algo sobre computadores, sobre programas, sobre sua configuração e também sobre componentes. Steve percebeu que aquele era realmente o homem de que sua Kira precisava. Em seguida, eles se sentaram à mesa, onde muitos assuntos foram discutidos. Em particular, Sam admirou Steve por ouvir sua filha e não colocá-la mais na escola. Mas ela não desistiu e seu pai a apoiou. O certificado foi recebido. No dia seguinte, Sam foi para casa e, uma semana depois, ela voltou a visitá-los. E quando vários meses se passaram assim, em um determinado momento, Ana conversou com Kira e elas ofereceram a Sam para ficar com elas. Basicamente, não me importa onde trabalho, respondeu ele, só preciso ir buscar meu computador, disse ele. Ninguém se opôs e o jovem foi buscar seu computador. Agora, no quarto de Kira havia 2 computadores e vários outros componentes. Os jovens não tinham ideia de que, quando se conheceram e começaram a trabalhar juntos, seria muito fácil para eles. Era como se eles se complementassem. Se Kira não conseguia escrever algo, Sam ajudava, se Sam não conseguia fazer algo, Kira auxiliava. E quando a garota fez 18 anos, Sam disse a Steve que queria fazer uma festa. Vamos fazer em casa ou em um restaurante? Steve, se ninguém está falando de um restaurante, não vamos deixar os jovens nervosos, vamos fazer a festa em casa, sentados em silêncio em um círculo familiar, ela perguntou a ele. E assim foi combinado. À noite, a mãe de Sam chegou. E, durante a festa, o rapaz pediu Kira em casamento. Kira, por que você não diz nada? Sussurrou Ana. Eu nem sei, a garota tinha lágrimas nos olhos. O que há para não saber?
Veja como vocês dois estão se saindo bem, vocês têm o conjunto perfeito onde um vem em socorro do outro, disse Steve a ela. Sim, é verdade o que dizem, que a felicidade vai encontrá-lo até mesmo na cozinha, disse a mãe do futuro noivo. E o que vai ser? Sam esperou por uma resposta. Tudo bem, eu concordo, a garota corou da cabeça aos pés. Agora Steve estava disposto a morrer, mas para dar à sua filha um casamento que ela nunca esqueceria. Tem que ser lotado? Ele tinha visto a lista de convidados que Ana estava preparando. Bem, seja paciente, minha querida, os parentes e amigos devem estar felizes por você, ele pediu. Não acho que seja uma boa ideia fazer um casamento como esse, com tantos convidados, disse Kira, e olhou para Sam. Não podemos fazer o que nossos pais não querem que façamos, ele respondeu. E os seus, você acha que não podemos? Ana olhou para ele enquanto preparava vários potes, caixas, fitas e outras coisas. Os noivos se apresentaram no cartório e já tinham a lista de convidados. Agora Steve tinha que ter uma conversa séria com sua filha. Sam, você pode nos deixar a sós? Ele pediu ao rapaz que saísse do quarto. É claro que ele concordou. Kira, esse é um assunto muito sério, você vai convidar sua mãe? Ele perguntou seriamente à filha. Não, ela assentiu imediatamente sem pensar na resposta. Tem certeza de que não vai me culpar depois, dizendo que fui eu quem a proibiu? Papai, acalme-se, Kira se aproximou e o abraçou. Então está tudo acertado, o casamento será perto de nossa casa, em um pequeno restaurante, ela informou à filha. Sim, em um restaurante pequeno, já viu quantos convidados são? Kira riu. Ela estava resignada a ter que ficar na frente de tantas pessoas, mas Sam havia prometido segurar sua mão e agora ninguém poderia dizer nada a ela. O casamento foi ótimo. Kira praticamente não saiu de seu lugar, ficou com Sam o tempo todo, e os convidados foram avisados para não se aproximarem muito da noiva, para parabenizá-la à distância. Bem, você viu como se saiu bem, Steve disse a ela mais tarde. E então Sam e Steve foram para casa. Eles começaram a trabalhar, estavam recebendo um bom salário. Não deveríamos procurar um apartamento? Ele perguntou a Sam. Se você quiser, podemos fazer isso, ele não se importou. O marido e a mulher trabalhavam muito e, embora ficassem em casa, tinham uma renda muito boa. Agora, é claro, eles não podiam pagar por um apartamento, mas não foi difícil conseguir uma hipoteca. Quando Kira contou ao pai sobre isso, ele simplesmente aprovou, acrescentando que poderia ajudá-los se as coisas não dessem certo. Acho que vamos dar certo, disse a filha. Eu sei, sorriu o pai, aludindo ao que todos eles haviam passado, ao que a menina havia passado e ao que ela estava fazendo agora. A conta já tinha o suficiente economizado, e agora os jovens estavam decidindo o que fazer primeiro, se sairiam de férias ou comprariam algo. Aliás, seu marido também a havia convencido a sair de férias. Eles podiam comprar muitas coisas, mas não precisavam de muitas coisas. Além disso, Kira tinha muito medo de engravidar. Ela achava que filhos não eram para ela e, sempre que ela e Sam tinham algo, ela usava proteção. Agora que moravam em seu próprio apartamento e tinham um carro, podiam ir a qualquer lugar e a qualquer hora. Eu trabalhava em casa, mas também tinha muito tempo livre. Eu nunca pensei que trabalharia em casa, Kira sempre dizia a Sam. Sim, todas as pessoas são estereotipadas, acham que precisam ficar em um escritório ou em uma fábrica. E quando alguém lhe pergunta onde você trabalha, você tem que responder. E se você disser isso em casa, muitas pessoas podem não entendê-lo. Ele apoiava sua amada em tudo. Certa vez, Steve ligou para a filha e disse que ela precisava ir vê-lo com urgência, caso contrário, ele mesmo faria isso. Havia tempo, então Kira concordou em fazer isso. Sam, papai está chamando você para vir aqui, então, se eu não estiver em casa hoje à noite, você pode vir logo, ela ligou. Ok, estou ouvindo, nunca proíba nada, e ele não pediu a ela. Kira foi embora, sem sequer pensar no que o pai poderia lhe dizer agora. Ela entrou no apartamento. Ana estava ocupada na cozinha. Ela servia chá em xícaras, colocava alguns doces na mesa, a mulher estava sempre pronta para receber convidados. Olá, Kira entrou na cozinha,
Rocky estava inquieto sob seus pés, pois sentia muita falta de sua dona. Oh, Kira, estou tão feliz por você ter vindo. Ele a abraçou. Todos se sentaram juntos à mesa, tomaram chá, conversaram, compartilharam suas impressões e emoções. O que você queria me perguntar ou contar? Kira olhou para o pai. Não sei como você receberá essa informação e, em geral, o que fará, mas tenho que lhe dizer isso. Ela suspirou profundamente e abaixou a cabeça. Bem, fale, estou ouvindo. Não entendi a garota. O que poderia ter acontecido que seu pai não pode lhe contar? Naomi, sua mãe, está morta, disse ela, enfatizando cada palavra. Bem, com o estilo de vida dela, eu nem deveria estar surpresa. Kira bufou e continuou comendo como se não fosse nada. Você não vai ao funeral? Meu pai fez outra pergunta. Eu tenho que ir. Ela olhou para ele. Mandei algum dinheiro para os preparativos, e acho que valeria a pena você ir, perdoe-a, e isso fará com que você se sinta melhor, aconselhou Ana. Tudo bem, vou falar com Sam e talvez possamos ir juntos, prometeu Kira. Em seguida, ela inverteu a conversa, dizendo-lhe no que estava trabalhando agora, no que estava trabalhando. Seus pais estavam muito orgulhosos dela. Por que você não foi ver seu pai? Kira perguntou a Sam quando ela chegou em casa. Não sei, não estava com vontade, é a hora da família, está tudo bem, não é? Ele se aproximou dela e lhe deu um abraço. Tudo, mas não tudo, Kira sorriu para ele. Conte-me sobre isso, o jovem estava curioso. Kira lhe contou toda a conversa com seu pai. Você acha que devemos ir ou não? Perguntou ela. Eu acho que é necessário ir, afinal de contas ela deu à luz a você, e Ana disse bem, você tem que pedir perdão a ela e perdoá-la, então será realmente mais fácil para a alma, seu marido a segurou pela cintura, não a soltando depois de entrar no apartamento. Bem, então, prepare-se, partiremos amanhã de manhã, disse ela a ele. Quando chegaram no dia seguinte à cidade onde Kira havia nascido e vivido por vários anos, foram direto para o local onde deveriam levar Naomi. Não venho aqui há tantos anos, mas acho que nada mudou, eles dirigiram pela cidade, Kira olhando pela janela. O que você acha? Eles vão derrubar os prédios, colocar novos ou algo assim? Sam sorriu. Ele pensou na cidade onde havia morado. Eles chegaram a uma espécie de quartel. Kira ficou surpresa por eles terem vivido em um apartamento normal antes, mas isso não importava para ela agora. A mulher estava deitada em um caixão, obviamente muito maquiada, ela devia estar com uma aparência muito ruim. Ninguém reconheceu Kira, pois, de acordo com suas suposições, todos os amigos, conhecidos e conhecidos eram novos para sua mãe. Ela não tinha parentes, então ninguém conhecia a garota. No cemitério, ela se aproximou, colocou a mão em seus pés e pediu desculpas, e depois disse que ela mesma a perdoava por tudo. Quando tudo terminou, alguns foram para a sala de jantar, outros não, mas Kira pediu a Sam que não fizesse o que os outros fizeram. Então é isso, vamos voltar agora? Ele não a entendeu. Bem, por que não? Podemos ficar aqui por mais alguns dias. Kira sugeriu que ficássemos em um quarto de hotel e víssemos as novidades que estavam acontecendo na cidade. Hoje eles descansaram e, para amanhã, foram ao parque local, pois queriam apenas passear e se divertir. Lá eles viram uma livraria sendo inaugurada. Oh, vamos lá, por favor, venham. Kira pediu ao marido. Claro que sim, estamos de férias, disse ele quando se aproximaram. Foi interessante ver como as coisas eram feitas lá. Kira viu muitos livros novos que ela queria comprar imediatamente para ler mais tarde. Kira, ela ouviu seu nome e ficou muito surpresa. Ela se virou e havia uma garota na sua frente. Já nos conhecemos? Ela perguntou e, por algum motivo, começou a sentir uma espécie de excitação dentro de si novamente, algo que não sentia há muito tempo, pois estava trabalhando com um psicólogo há muito tempo e tudo parecia estar indo bem. Kira, sou eu, Madi, lembra-se, estávamos na mesma classe, eu estava sentada na segunda carteira. E agora Kira percebeu de onde vinha toda aquela empolgação. Oi, Madi. Disse ela, e queria se afastar dela. Espere, ouça,
Onde você esteve todo esse tempo? Ninguém a viu em lugar nenhum. Temos uma reunião do ensino médio daqui a 2 dias, venha, vai ser interessante, a garota a chamou. Desculpe-me, mas não, ela respondeu. Venha, Maddy a incentivou e insistiu. Bem, vamos pensar em sua proposta, diga-me onde tudo ocorrerá e talvez vamos até lá. Sam deu sua palavra, porque ela podia ver que Kira estava piorando. Maddy ditava tudo. Depois disso, eles se separaram. Eu quero ir para um hotel, disse Kira, ou melhor ainda, sair dessa cidade, disse ela rapidamente. Relaxe, querida, vai ficar tudo bem, Sam disse a ela calmamente, vamos. Eles dirigiram até o hotel onde ele a convenceu a ir nessa noite de reencontro. Entenda, eu só saí daqui por causa deles, ele me fez ir embora na frente de toda a classe, eu estava tão envergonhada, e daí, agora eu vou para que eles possam começar a tirar sarro de mim novamente. Do que você está falando? Olhe para você, você é uma editora bem-sucedida, tem tudo, apartamento, carro, marido, você tem algo para se gabar, ao contrário deles, ela ficava insinuando isso. Oh, Sam, não sei, a garota balançou a cabeça de um lado para o outro. E eu estou lhe dizendo, vamos lá, não tenha medo de nada, eu sempre estarei ao seu lado, ele a chamou. E, em algum momento, Kira cedeu. Ela confiou em seu homem favorito. No dia marcado, a primeira coisa que fizeram foi ir à loja, comprar um vestido para ela e, quando a garota ficou pronta, chamaram um táxi e foram ao mesmo restaurante onde seus companheiros haviam combinado de se encontrar. Estamos 1 hora atrasados, disse Kira no carro. Tudo bem, se é assim que eles queriam vê-la, você vai causar sensação agora, ele respondeu. E, de fato, quando entraram no restaurante, todos imediatamente olharam em volta. Alguns reconheceram Kira e outros não. Mas Maddy, quando a viu, ficou muito surpresa. Mas Maddy, quando a viu, imediatamente se levantou e disse a todos quem ela era. A professora sentada na cabeceira da mesa se levantou imediatamente. Era a mesma jovem que havia insultado Kira.